Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à jornada do direito sem o AB, a virada. Hoje não é uma aula comum, hoje é um divisor de águas. É exatamente isso, porque eu estou falando com você, que está aí do outro lado, que já reprovou na UAB mais vezes do que você gostaria. Você que se formou, mas nunca conseguiu atuar na área. Você também que já até tirou a OAB. Você tirou a OAB, mas nem chegou perto de R$ 10.000 por mês. Ou ainda, você que está mal pago, se sente que está sendo mal pago, cansado, desmotivado, desmotivada. Ou ainda, que esteja até trabalhando numa outra área totalmente diferente do direito e sente, para e pensa, poxa, eu não estudei para ficar fazendo isso. O que eu gostaria mesmo é trabalhar com a minha formação. E, e é com você mesmo que eu estou falando, porque eu sei exatamente o que está acontecendo aí dentro de você. Porque tudo isso, todas essas situações, aconteceu comigo. E hoje, em poucos minutos, mais ou menos uns 40, 50 minutos, eu vou te mostrar algo que ninguém ainda te contou. Não é a OAB que define o seu futuro. E sim, existe um caminho para você viver do direito, ganhar muito bem e trabalhar do seu jeito, ou seja, faturar aí R$ 10.000 por mês estando na sua casa, em home office, mesmo sem a carteirinha, mesmo sem experiência, mesmo depois de anos parado. Mas antes, deixa eu te dizer uma coisa. Com toda sinceridade, eu sei o quanto esses sentimentos doem. Dói você parar e pensar 5 anos acreditando que a minha vida ia mudar e sentir que nada daquilo que você esperou aconteceu. Ou seja, a sua realidade hoje é totalmente diferente do que você imaginou. Dói ver aqueles seus colegas seguindo em frente e você parado, preso, presa, sem saber para onde ir. Dói quando a família pergunta: e aí, passou na UAB? Dói mais ainda você olhar para aquele seu diploma e pensar: eu achei que minha vida seria completamente diferente. E dói mais quando alguém solta aquela frase fatídica e cruel: bacharel sem o AB é um nada. Só quem vive isso, só quem passou por isso sabe o quanto dói. E é por isso que hoje eu quero começar te dizendo uma coisa com toda a verdade, com todo o respeito. Você não é um problema, você não é incapaz e você não está atrasado, atrasada. Você só não encontrou o caminho certo ainda. E é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. O caminho que mudou a minha vida e que pode mudar completamente a sua. Vou te mostrar aqui como que hoje, já vou começar te mostrando aqui como é hoje o meu faturamento. Vou dar uma pincelada para você e veja onde você é capaz de chegar. Aqui estão 3 notas fiscais do último mês, tá? Então, aqui, olha, a primeira, tá vendo aí? Gestão de contratos, valor, tá? R$ 17.815,76. Ah, Geda, por que esses quebradinhos? Porque já estão inclusos os impostos. Bora para a segunda nota? Vou puxar aqui os valores para ficar mais fácil para você enxergar. Gestão de contratos, também é o escopo. Valor total do serviço, R$ 11.220,68. Vamos para a próxima? Gestão de contratos e serviços prestados. Valor total do serviço, R$ 6.059,88. Vamos somar esses 3 valores de um único mês e de um único fornecedor? R$ 17.815,76, mais R$ 6.059,88, mais R$ 11.220,68. Dá um total, num único mês, de um único cliente, de R$ 35.096,32 no mês, de um fornecedor. Talvez você pense: ah, Geda, é interessante, será que eu vou conseguir? Veja, nem sempre minha vida foi assim. Nem sempre foram esses os resultados. Eu faturo hoje mais que muitos advogados. Faço isso trabalhando de casa, home office.
e sem precisar da OAB. Estou fazendo exatamente isso, trabalhando com essa área maravilhosa há mais de 30 anos. E é exatamente isso que você vai aprender nessa jornada. Nem sempre foi esse mar de rosas. Hoje, eu tenho uma empresa, eu tenho uma equipe, tenho um faturamento muito alto. Eu ganho realmente muito bem. Múltiplos 10K, como eu disse há pouco, muito mais do que muitos advogados. Como vocês puderam ver aí com uma parte só das minhas notas. Eu moro num condomínio, olha aqui, um condomínio de alto padrão. Um condomínio onde eu nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que pudesse morar. Hoje, eu tenho um carro blindado. Eu presto serviço home office, junto com a minha família, com os meus pets, faço o meu horário, mas só que nem sempre isso foi assim, né? Eu esperei, eu me formei em direito, eu esperava que um dia eu fosse ter um bom resultado com a minha graduação, mas eu não imaginava que fosse tão maravilhoso assim. Só que é importante que você saiba que eu sou filha de uma família extremamente pobre. Meu pai, ele era pedreiro, não sabia ler, era analfabeto. Minha mãe, dona de casa, tímida, carregava o peso de criar 7 filhos. Morávamos em um quarto de cozinha. Eles vieram do Nordeste. Naquela época, nem tinha estrada, né? Então, eles vinham num barco, vieram num barco, que eles chamavam de navio, mas na verdade era um barco grande, enfim. Eles chegaram em São Paulo, não tinham onde ficar, morar, alugou uma casa de 2 cômodos, e todos nós dormíamos no chão. Nossa cama era jornal. Então, minha mãe fazia de tudo para tentar suprir todas as nossas necessidades. Eu fui a única filha de 7 filhos que consegui estudar. Pobre, negra, arrimo de família. Eu precisava trabalhar cedo, porque afinal de contas, meus pais precisavam, não era tudo muito limitado. Então, depois de muito tempo, meu pai conseguiu comprar um terreninho e construiu lá alguns cômodos para nós. Com 17 anos, eu comecei a procurar emprego. Eu recortava, eu lembro exatamente como se fosse hoje. Naquela época, minha mãe comprava um jornal, eu circulava as vagas. Naquela época, você precisava ter datilografia para você conseguir trabalhar no escritório. Então, eu fiz datilografia. É difícil imaginar, né, que hoje as crianças já nascem aí digitando, né? Naquela época, fazia-se curso de datilografia. Então, eu fiz o curso de datilografia pensando que eu ia conseguir trabalhar no escritório. E aí eu comprava o jornal, recortava, anotava as vagas, recortava. Minha mãe me ajudava, comprava as fichas, eu ia lá no orelhão, ligava para as empresas para saber se aquela vaga ainda estava em aberto. E aí as vagas, se a vaga estivesse aberta, lá ia eu e minha mãe, com a melhor roupa que eu tinha, porque naquela época não tem essa coisa de shopping, lojas, não. Minha mãe comprava nossas roupas na feira livre, né? Na feirinha lá de frutas. Naquela época vendia-se muito roupa. Então eu coloquei a minha melhor roupa, achando que eu estava me achando, né? Achando que estava ótimo. Colocava a minha melhor roupa, o meu tamanquinho, o meu sapato, o meu único sapato era um tamanquinho de madeira, com a parte de cima verde. Colocava meu tamanquinho e lá a gente ia atrás daquela vaga, para tentar ter o primeiro emprego trabalhando em escritório. E houve um dia, uma situação que eu nunca esqueci, nunca. Eu estava lá estava eu, numa dessas vagas que eu liguei, lá tinha, eu e minha mãe estávamos indo lá para essa vaga, eu com meu tamanquinho verde, toda arrumadinha, cheia de esperança, pegamos 3 ônibus, andamos um monte, enorme pedaço a pé. Chegando lá, eu toquei a campainha, minha mãe tocou a campainha, e uma senhora abriu a porta, olhou para mim. Sabe quando você te observa de cima embaixo? E aí ela falou, pois não. E eu falei assim para ela, eu vim para a vaga de auxiliar de escritório. Ela disse, olhou com aquele desdém, ela olhou para mim e falou assim, olha, a vaga já foi preenchida. Aí eu respondi, nossa, mas eu liguei antes de vir, foi só o tempo de pegar o ônibus e vir. Não, já foi preenchida. Isso aconteceu 1, 2, 3, 4, enfim, inúmeras vezes. Porque, afinal de contas, eu era muito humilde, umas roupas muito humildes. E, infelizmente, a sociedade, isso é que muitas das vezes, isso que importa para a sociedade, né? Naquela época, então, tinha até
uma propaganda da Starup que falava: a sociedade trata melhor quem se veste bem. Então, para você imaginar o quanto isso tinha peso. Então, imagina, né? Eu pobre, negra, humilde, com roupa que não passava o que as pessoas queriam. Ou seja, a aparência contava, sim, para trabalhar no escritório. Inúmeras vezes eu levei porta na cara. Aquilo me deixou tão triste. E aí, até que um belo dia, numa dessas tentativas, eu soube que a editora Abril, vocês conhecem a editora Abril, já ouviu falar. A editora Abril, eu soube que a editora Abril estava admitindo pessoas para a área operacional. Porém, a editora Abril, ela dava oportunidade de crescimento. Dependendo do seu esforço, dava chance de crescimento. E foi aí que eu me inscrevi para aquela vaga operacional e eu passei. O que eu fui fazer lá? Pintar gibi. Sabe o gibi da Mônica, do tio Patinhas, do Zé Carioca? Todos eles eram pintados à mão. E eu estava ali pintando o gibi. Ocorre que quando você estuda para uma coisa, você não quer ficar fazendo a mesma. O princípio é o mesmo hoje que acontece com você. Eu queria ir para o escritório, eu tinha estudado, eu já tinha colégio, eu estava ali já pronta para ir para o escritório. Então aquilo me incomodava, mas dava o meu melhor. Até que um dia surgiu uma vaga para trabalhar, para concorrer uma vaga de datilógrafa. E aí eu fui lá, concorri à vaga e passei. Dessa vaga, parece que ali estava começando, finalizando aquele período de portas fechadas, que me deixava muito triste. Aí depois eu passei na vaga de datilógrafa e comecei, então, já tinha datilografia, vaga de datilógrafa era tudo para mim, né? Então eu comecei. E comecei fazendo ali devagarinho, sempre com paciência, resiliência, sabendo, esperando que um dia eu fosse fazer o direito, que era o meu sonho. Neste momento, a editora Abril, ela pagava, ajudava no concurso da faculdade, desde que tivesse a ver com a sua área. E aí eu tive que fazer letras. Então, minha primeira faculdade foi letras. Mas o meu sonho, direito, estava muito longe. Com o tempo, eu fui promovida. Eu passei de secretária, de datilógrafa para secretária júnior, secretária pleno, secretária de diretoria, e fui até secretária da vice-presidência. Mas sabe aquela sensação, aquele comichão, poxa, eu quero fazer direito, meu sonho é fazer direito. Então, então, ali eu já ganhava bem, já me vestia socialmente falando, já vestia salto, e eu consegui pagar minha faculdade. Foi fácil? Não foi. Eu saía do trabalho, trabalhava o dia inteiro, e à noite ia para a faculdade. Chegava, não tinha carro, chegava mais tarde, em casa, meia-noite e pouco, ia dormir quase 1 hora da manhã, aquele dia a dia que você certamente também já passou por isso. Então, eu consegui, nessa pegada, me formar, e só que quando eu me formei, meu pai era todo orgulhoso, e ele falava assim: minha filha, para todo mundo, minha filha é advogada. E eu falava: pai, não sou advogada. Aí ele falou, não entendia. Ele achava que eu era advogada. Enfim, fui fazer a UAB. Prestei a primeira vez, reprovei. Tentei de novo, achei que na primeira vez eu ia passar de primeira, né? Doce ilusão. Tentei a segunda vez, não deu certo. A terceira vez, eu quase passei. Se faltou muito pouco para passar, também fui reprovada. E aquela última tentativa, a terceira tentativa, me destruiu, me deixou bem baixo astral. E eu via lá minhas colegas me ligavam, e aí, passou dessa vez? E aquilo, logicamente, que me machucava, né? Me deixava cada vez pior. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, não é possível. Teve um dia que eu falei, não, é o dia do basta, chega, eu não vou mais passar por isso, não é possível que tenha o direito, só se pode trabalhar com a OAB. Então, aquela rotina de tristeza, de dor, aquela sombra latente da dor, o sonho de ser juíza, que era o meu maior sonho, ia ficando cada vez mais distante. Até que um dia eu cansei e falei, chega, não vou ficar aqui chorando. E comecei a falar para todo mundo na empresa que eu era formada em Direito, encontrava alguém, amiga fora da empresa, falava, olha, se você tiver qualquer oportunidade lá, eu fiz Direito. E ia falando, né, arriscando, para ver se um dia alguma dessas sementes germinava. Aí um dia, um chefe meu chegou para mim e falou, olha, tem uma vaga para operacional dentro do escritório, mas é operacional onde você cuida de contratos. Se você quiser tentar, mas olha, é bem básica. Eu falei, na hora, eu não pensei de jeito, comecei e fui lá para essa área. Então, o que eu fazia? Era preenchia contrato, arquivava contrato, fazia o básico. E o que eu fazia? Durante o dia, eu fazia o que eu tinha, estava determinada a fazer, e à noite eu ficava lá lendo todos os contratos. Eu me colocava no lugar da empresa e falava, poxa, será que se fosse eu faria desse jeito?
será que se fosse eu, esse valor estaria legal? E eu comecei ali na minha toada ali, achando, me colocando no lugar da empresa, dona daquele dinheiro todo. Então, eu percebi que tinha uns contratos que a empresa estava perdendo dinheiro, porque se fosse eu, faria totalmente diferente. Aí eu cheguei, aquilo ali, eu falei assim, nossa, era o mesmo tipo de contrato, porém, com várias empresas de vários tamanhos fazendo uma parte. Aí eu pensei, poxa, se fosse eu, pegaria uma única empresa boa de ponta e poria tudo lá. E aí, o que eu fiz? Falei com o meu chefe. Na primeira oportunidade, eu comentei com o meu chefe. E ele falou assim, de onde você tirou isso? Falei, eu estava aqui analisando, mostrei, fiz todas as anotações, mostrei para ele. E aí, ele falou assim, o bom de tudo é que quando eu falei que ele poderia ter uma economia, os olhos deles brilharam. Por quê? Porque era uma oportunidade que ele tinha de se prospectar internamente. E detalhe, ninguém vê nas empresas, as empresas são carentes de profissionais que têm esse olhar, que fica focado analisando o contrato. Muitas empresas não têm isso. E o meu chefe não era diferente. Ele sabia que tinha que fazer contrato, mandava fazer, mas ele não acompanhava, não fazia a gestão. E o que acontece? Ele pegou, me deu carta verde e falou: fala lá com compras, pede para eles negociarem isso. Compras renegociou. Cotou no mercado 3 empresas e renegociou. Sabe o que aconteceu com esse contrato? Todo esse movimento que Compras fez, escolheu um fornecedor, cancelamos o contrato com aqueles pequenininhos, aqueles outros, e só nesse segmento a empresa teve uma economia de 800 mil em um ano. E foi aí que meu chefe falou, Geda, eu quero que você faça exatamente isso com os outros contratos. Eu falei, não, mas eu tenho outros contratos para arquivar, para elaborar, enfim, o que era o meu escopo, né? A função que eu tinha sido admitida. Ele falou, não, isso eu vou admitir um aprendiz, uma outra pessoa, e você toca essa parte de análise. Ali, meu coração explodiu de alegria. Ele estava olhando para mim com o meu mérito, pro meu olhar, não pela minha aparência física ou pela minha história familiar. E aí, o que aconteceu? Eu, então, comecei a trabalhar nisso. Comecei a criar indicadores, eu criava fluxos, processos, mapas, gráficos, tudo sozinha. Quer ver? Eu vou inclusive mostrar aqui para você um desses gráficos. Por quê? Eu não dominava Excel, eu não dominava o Word, né? Eu não tinha, eu tinha feito datilografia, eu não conhecia essas ferramentas, mas eu ficava lá fazendo, fuçando. E aproveitava sempre depois do expediente, quando eu tinha mais dificuldade, eu ficava sozinha à noite fazendo. E aí eu fazia esses processos. Veja só, editor abriu, tá vendo lá? Eu fazia esses processos. Eu fazia planilhas, ia mostrando a forma, olha só, eu colocava lá quantos contratos entraram em janeiro, quantos em fevereiro, quantos em março, por exemplo, de 2010. Aí depois quantos, de 2011, depois finalizado, quantos foram? Aí dava aqui, ó, tinham entrado um total de 302 documentos contratuais e 218 tinham sido finalizados. Então, isso é o que abre os olhos da supervisão, dos gerentes. E eu comecei a mostrar. Foram várias informações que eu fazia. Olha aqui, só num período, 495 contratos, no período de 6 meses. Então, veja a importância de quando alguém acredita em você profissionalmente, de alguém que te dá a mão, te mostra um caminho, né? Eu não tinha ninguém para me mostrar esse caminho, mas eu descobri. E ele me deu a oportunidade de mostrar. E comecei ali fazendo. Criava fluxo, criava processos, pegava os contratos que ninguém sabia onde estava, eu ia lá, eu mapeava. E aí, chegou uma hora que as áreas da empresa falavam assim, eu queria uma GEDA aqui. Se eu tivesse uma GEDA na nossa área, a gente não teria problema. E aquilo me envaidecia, aquilo me deixava feliz. Eu falava, meu Deus, eu estou conseguindo colocar um direito em prática, não tenho OAB, e as pessoas estão desejando o que eu faço. E ali, então, nascia o método GCL. O meu olhar apurado, o meu posicionamento me levaram a estágios que eu nunca imaginei. E os resultados não paravam. Fui convocada para eventos, dava palestras, apresentações, e até naquela época, o Unibanco, a IOB, que era o Instituto Brasileiro, e várias outras empresas, todas elas queriam saber como eu conseguia gerar aqueles resultados.
Com tudo isso, veio o reconhecimento. As empresas me chamavam, tá vendo aqui? Isso me envaidecia. Aqui, isso me representava, me mostrava, aumentava a minha autoestima. Você vê empresas como Petrobras, Unibanco, empresas de plano de saúde, todas elas me chamando para eu falar sobre gestão de contratos. Então, veja, e com isso vieram os aumentos de salário. Os meus salários foram aumentando praticamente todo mês. Então, veja, até chegar aos 11.480, de você poder viver do direito. Porque assim como eu, você tem aí esse conhecimento. Você estudou. Eu não tinha experiência, você não precisa de experiência. Eu não tinha nem o caminho. Eu não tinha a menor visão. Comecei com o direito, e antes do direito eu tinha só a datilografia. Então, com tudo isso que eu falei para vocês, vieram os reconhecimentos, os aumentos de salários frequentes, salários, como eu falei, que jamais imaginei que eu ganharia sem o AB. Então, isso tudo, por que eu estou te dizendo? É aqui que está a verdade que ninguém te contou. Ninguém te contou. Porque negócios crescem com contratos, mas negócios quebram sem eles. Toda empresa pequena, média, grande, independentemente do tamanho, vive de contratos. E quase nenhuma, eu posso afirmar com toda segurança, quase nenhuma tem alguém preparado para cuidar disso. E é por isso que eu faturo muito mais que muitos advogados. E meus alunos também. Por quê? Contratos são o coração das operações. E quem domina isso se torna indispensável. Gestão de contratos, gente, não tem para ninguém. Gestão de contratos é um mar azul, um mar enorme, cheio de oportunidades. Eu vou mostrar daqui a pouquinho para você. Cheio de oportunidades, onde quase ninguém domina. Então, mas quem aprende esse caminho deslancha. Quem aprende esse caminho, o céu é o limite. Então, veja que quando eu digo mar azul, eu quero dizer o seguinte: com o jeito certo, com as ferramentas certas e com o método certo, você consegue navegar por esse mar azul e construir uma renda que talvez você nunca tenha imaginado. 10 mil reais por mês é só o começo. Né? É só o começo. E eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho para você. Fica aí que você vai ver. Eu vou te comprovar. Isso abre portas para algo que dinheiro nenhum compra. Que portas são essas, Geda? A porta da realização dos sonhos, a porta da sua liberdade financeira, a porta de você poder trabalhar de onde você quiser. Ah, hoje eu quero trabalhar de casa. Ah, mãe, você tem uma casa na praia? Ah, hoje eu vou trabalhar na casa da praia. Hoje eu vou trabalhar no coworking. Sei lá, de onde você quiser. Ou até uma realização de você, de repente você quer assim, Geda, eu não sei se eu gostaria de empreender. Vou te mostrar daqui a pouco também. E de repente você quer se sentir trabalhando dentro com o direito como CLT. E é uma forma de você se sentir valorizado, valorizada. E principalmente, gente, não tem preço. Principalmente, parar de se sentir perdido, perdida. Agora, eu vou te mostrar por que dá para ter uma renda de 10 mil reais por mês de casa. Por quê? Porque existe demanda, muita demanda. Porque uma demanda absurda que quase ninguém enxerga, talvez você esteja perguntando. E quase ninguém enxerga. Por quê? Primeiro, vamos para o básico. O que é uma área de contratos dentro de uma empresa? Já disse para você aqui que negócios crescem diariamente. Né? Falei que empresas crescem com o contrato e caem sem eles. Então, simples, uma equação bem simples. Negócios, o contrato é um documento que transforma o que está combinado, que ambas as partes, ou várias partes combinaram, em compromisso real. Ele que protege a empresa de eventuais riscos. Né? É o contrato que protege de eventuais riscos. E eu até, um parênteses aqui, eu costumo, quem me acompanha aqui já sabe, eu
Eu, inclusive, falo que contrato, no começo, é tudo love, né? Porque as pessoas acham que pegar um contrato na internet, pega lá e já tem um contrato, que estou protegida. Agora, é que nem o primeiro namoro, o namoro. Depois que você casa, que a prestação de serviço, com aquela negociação fecha, começa o dia a dia. E o dia a dia começam a ter problemas. E esses problemas, aquela minuta da internet vai proteger? Muito provavelmente que nem um pouco. É assim como o relacionamento. Meu bem para lá, meu bem para cá, tudo lindo no começo. Depois é meus bens para lá, meus bens para cá. Então, contrato, a finalidade dele é para proteger de risco. E o que define? O que define direitos, deveres, multas, garantia, renovação, reajuste, manutenção, enfim, tudo é ele que protege, é ele que define isso tudo. Eu fiz essa explicação porque às vezes você fala, ai meu Deus, o que é contrato? Estou preocupado, será que eu dou conta? Lembre-se, eu não sabia nem nada. Eu tinha visto contratos lá na faculdade, na parte de contratos, não sabia nada. Então, agora eu vou te contar uma verdade que ninguém te contou. Muitas empresas nem sequer têm um contrato. Muitas, inúmeras. Eu vou provar também para você aqui. Outras deixam isso na mão da área de compras, da área do departamento jurídico, da área de financeiro, da área de marketing, ou seja, áreas em que o escopo principal, a finalidade principal é uma. Compras, ele compra e vem, ele compra o melhor, faz a melhor compra de bens e serviços, ele tem expertise. E, e contrato está ali dentro. Assim como o jurídico está preocupado com as normas gerais da empresa, com compliance, o financeiro com os pagamentos, enfim. E hoje as áreas de contratos estão dentro dessas áreas, tá? Essas áreas já estão sobrecarregadas, elas não dominam o contrato, não dominam, elas só fazem contrato. Elas fazem contrato, assinam contrato, renovam contrato, replicam modelos antigos e rezam para nunca dar errado. E é só que é um detalhe. Quando você pensa que nada vai dar errado, é quando dá. Então, quase nunca dá certo. A maioria das vezes dá errado. Porque elas estão com a cabeça, com o foco em outra área. Então, agora eu vou te mostrar aqui. Você quer ver como que essa demanda é gigante? Pensa comigo. Uma clínica de estética da sua cidade aí, de onde você está. Ou um restaurante, ou uma academia, uma loja online. Todas esses exemplos que eu dei, todos esses exemplos, eles têm, no mínimo, esses contratos. Anota aí para você ver. Contrato de matéria-prima ou insumo. Se é uma farmácia, ela precisa comprar os medicamentos, tá? Prestação de serviço. De repente, é uma parte que presta serviço. Contratos de venda, contratos de limpeza, dependendo do tamanho do contrato de limpeza, contrato de manutenção, contrato de equipamentos, contrato de marketing, contrato de software, contrato de fornecedores. Isso é o mínimo. Mínimo. Uma empresa que cuida, que previne risco, esse é o mínimo. Agora, você multiplica isso por milhões de empresas. Pequenas, médias e grandes empresas. Todas dependentes de contrato para funcionar. Vou provar aqui para você o tamanho desse universo. E e quase nenhuma dessas empresas tem alguém preparado para cuidar desses contratos. E é por isso que eu digo com a maior segurança, com total segurança. Falta mão de obra, falta profissional e falta o mais importante, você, bacharel em direito, que está aí formada, acabou de se formar, já prestou a OAB algumas vezes, também não deu, enfim, é todo aquele rol que eu já falei lá atrás. Priorizou criar os filhos. E agora que os filhos cresceram, quer voltar à tona com o direito. Enfim, falta você que se formou em direito, que não tem experiência, que nunca nem pensou em contrato. E por que isso é tão poderoso? Por que é tão poderoso? Porque quando você domina contratos, você evita prejuízo, você protege a empresa, você reduz riscos, você garante economia para a empresa. Lembra da economia que lá na Editora Abril, eu gerei? Quando eu entrei lá pintando o gibi, jamais imaginei que eu fosse um dia gerar uma economia num único contrato de 800 mil reais. E nem meu chefe acreditou, né? Tanto é que ele quis outro, e foram muitas outras economias. Então, você organiza a operação, e isso tem valor real, valor que o mercado paga, e paga muito bem. Vou mostrar aqui também para você. Então, por isso que eu digo com
toda a certeza. Com toda a certeza. Escreve aí. Gestão de contratos não é quebra-galho. Gestão de contratos não é um substituto da OAB. Não é um plano B. Gestão de contratos é o caminho mais promissor, inteligente, silencioso que o bacharel em direito, ele que quer viver do direito, mesmo sem OAB. Então, se você agora fala aí para mim, eu quero viver do direito, digita aí para eu ver se você está aqui, está sentindo que é um caminho que vai mudar a tua vida. Eu quero viver do direito, digita aí para eu ver. E agora, eu preciso te mostrar uma coisa. Uma coisa que muito bacharel não sabe. E é uma coisa que muda completamente a forma como você enxerga essa área. Então, eu vou te mostrar aqui. Olha, em 2016, foi dado o Prêmio Nobel de Economia a uma... ou seja, na verdade, o que é o Prêmio Nobel de Economia? É o maior reconhecimento do mundo. Foi entregue a 2 pesquisadores, o Oliver Hart, e eu não sei se eu disse errado aí, que me perdoe, e o Bengt Holmström. Qual que foi o motivo desse Prêmio Nobel? Eles provaram que contratos são fundamentais para o funcionamento da economia, para decisões estratégicas e para o desenvolvimento das organizações. Ou seja, até a academia sueca, o órgão máximo de ciência do mundo, reconhece que os contratos são o coração dos negócios modernos. E agora presta atenção nisso aqui. A OAB, eu vou aqui mostrar para você, a OAB, ela, juntamente com a instituição justamente a OAB, que é a instituição que muitos bacharéis acreditam que define o destino deles. Ela publicou a matéria dizendo que os contratos são tão essenciais para empresas e instituições que o tema ganhou destaque justamente por causa do Prêmio Nobel. E mais, a OAB também, nas comissões e eventos oficiais, ela já declarou que a gestão de contratos é uma área essencial para prevenir riscos, para garantir segurança, para proteger organizações. Ou seja, gente, até a advocacia tradicional reconhece que contratos é um campo gigante e completamente esquecido pela maioria dos bacharéis. E mesmo assim, você está aí, assim como a maioria dos bacharéis, sequer sabe ou sabia que esse mercado existe. E aí tem mais. Tem mais. Você já ouviu falar em Deloitte, KPMG, Ernst Young? Ou seja, isso não sou eu que estou dizendo. Esses são as maiores consultorias do mundo. Eles publicaram recentemente, eles fazem isso constantemente, mas recentemente eles publicaram relatórios mostrando que empresas perdem milhões por falta, olha que importante isso, por falta de gestão de contratos. E que contratos são considerados ativos estratégicos. E a falta da mão de obra, olha que detalhe importante, que eles colocaram, o maior conglomerado do mundo, que a economia ouve, né? Que fala para a economia e acena os caminhos. E a falta de mão de obra qualificada no mercado é o que mais é crítico, o que mais dói. Então, sabe o que isso significa? Que enquanto a grande maioria dos bacharéis ainda está presa em um modelo ultrapassado de carreira, os maiores nomes do planeta, que é a KPMG, Ernst Young, e eu acabei de mostrar tudo para você, ou seja, os maiores nomes do planeta dizem que quem entende de contratos é raro, quem entende de contratos é necessário, quem entende de contratos é valioso. Então, isso, gente, não tem preço. Veja o mercado que está aí. Então, você viu que não sou eu que estou falando. Eu mostrei para você quem que está falando tudo isso. Essas empresas, elas fazem previsões econômicas para multinacionais, para o governo, para grandes grupos empresariais. Se elas estão dizendo isso, percebe agora a diferença? Que não é sobre opinião, é sobre fatos, é sobre
o mundo inteiro acordando para a importância dos contratos. Enquanto você ainda está aí, né? E pode sair na frente, entrar na frente da maioria que sequer sabe, porque você está aqui agora, mas muitos estão fora, não estão nem vendo, não sabem nem dessa oportunidade. E é exatamente aí que mora a sua oportunidade. E aí talvez você fala, poxa, Geda, será que tem tudo isso no mercado? Vou mostrar agora para você outro dado. Outro dado que talvez você fale assim, Geda, eu sei não, onde que está essa oportunidade? Qual é o tamanho dessa oportunidade? Bora ver? Você tem ideia de quantas empresas existem no Brasil hoje? Talvez você não tenha noção. Talvez esse número muda completamente a forma como você enxerga as oportunidades. E eu vou te mostrar agora. Esses dados são dados oficiais e do primeiro quadrimestre deste ano. Tá? Então, veja a importância desse número que eu vou mostrar para você. Existem hoje no Brasil mais de 23 milhões de empresas ativas. Então, 23 milhões no primeiro quadrimestre, 23 milhões, 205.843 empresas ativas. Desses 23 milhões de empresas, mais de 12 milhões são MEIs, microempreendedor individual, pessoas empreendendo sozinhas, tentando crescer, se proteger e manter o negócio funcionando. Isso todos os dias. E todos eles, todos, dependem de contrato. Sabe? E sabe o que quase todos eles têm em comum? Todos eles não sabem fazer contrato. Todos eles não têm estrutura. Todos eles não têm acompanhamento. Percebe o tamanho o poder dessa oportunidade, o tamanho dessa oportunidade? E é aí que está a sua chance. E é aí que você pode pôr aquela luz no fim do túnel e trazer aquele sonho que estava lá atrás, escondido, que você nem procura nem pensar muito. Aquele sonho que te deixa triste, e às vezes você para lá e fala, puxa vida, por que eu estudei direito? Eu deveria ter feito outra faculdade. Ai, meu Deus, será que não é possível? Será que eu fiz errado? Ai, Senhor, me dá uma luz. Talvez você esteja aí pedindo uma luz para Deus. Chegou o seu momento. Porque você viu, eu mostrei aí para você. Toda empresa pequena, média, grande, vive de contratos. Ou seja, a maioria de todas essas empresas são 23 milhões, das quais 12 milhões são MEIs. Sabe aquele restaurante aí próximo da sua casa? Sabe aquele depósito aí perto da sua casa? Ou sabe aquele empreendedor, aquela pessoa que começou, que trabalha aí com alvenaria, que trabalha com pintura? Ele também. Você acha que essas pessoas todas dominam o contrato? Tem alguém para fazer para eles? Muitos deles, inclusive, quando pensam assim, para fazer o contrato, eu pego da internet ou procuro advogado. Advogado é caro, não quero advogado, não. Pegar da internet é muito esperto. E aí, quando não se espera, não tem nada protegido. Ou seja, a maioria dessas empresas precisa contratar serviços e fornecedores. E elas assinam contratos, mas não tem ninguém para cuidar, acompanhar, controlar, e muitas delas nem sequer lê o contrato. Chega alguém, põe o contrato ali, dá, e ela nem sabe o que está escrito. E é exatamente aí que você entra. Exatamente, muitas empresas firmam acordos por e-mail. Muitas empresas firmam um acordo verbalmente, no fio do bigode, ainda. E isso tudo, o que gera? Riscos. Riscos financeiros, riscos jurídicos. Vai me dizer se você não conhece alguém que tinha aí um comércio, alguma coisa, e que teve um prejuízo porque nem sabia que tinha um contrato, se é que tinha contrato. E quando tinha contrato, nem sabia o que estava lá. E sofreu por aquilo. Então, escritórios contábeis, jurídicos, e os departamentos jurídicos não querem fazer gestão. Eles não querem. Advogado não quer ficar fazendo esse tipo de trabalho, não. O advogado quer outra coisa. A menos que você esteja começando. O advogado que ainda não fez 10 mil fala, opa, você é esperto. Vou pegar esse nicho porque deixa que os outros advogados não queiram. Eu quero. Então, veja que, como eles não querem, isso abre uma oportunidade enorme para você, que é bacharel em direito.
para você que se formou recentemente, para você que está estudando, que tem aquela visão, o campo da advocacia está saturado. Então, o que essas empresas estão perdendo? Muitas empresas, esse número enorme que eu passei para você, muitas, elas perdem por multas, por descumprimento, falta de cláusulas de proteção daquele negócio dele, do seu negócio, riscos com prazo e renovação automática. Às vezes o cara está fazendo um contrato, fez um contrato, tem uma cláusula de renovação automática, no próximo ano ele nem queria renovar e já dançou e tem multa. Ausência de reajuste, prejuízos que são totalmente evitáveis, mas tem ali cláusulas mal redigidas ou ausentes. E aí, ele não tem como analisar isso, não tem como saber. Agora, pensa comigo. São mais de 23 milhões de empresas que todos os dias compram, vendem, prestam serviços, firmam parcerias, fazem entregas, fecham negócio. E cada uma dessas relações existe algo em comum entre elas. Um contrato. Sempre, sempre. Mas sabe o que é mais curioso? A maioria dessas empresas não tem ninguém especializado para cuidar disso. Não. Elas assinam, contratam, renovam, rescindem, muitas vezes nem entende o que está ali escrito, porque eles estão aceitando. E aí que entra essa oportunidade, essas oportunidades. Aqui, vamos ver esse gráfico também de fonte oficial. Veja, esse gráfico você vai perceber que tem empresas, são os maiores segmentos de empresas que existem no Brasil, desses 23 milhões, que são serviços, comércio, indústria, construção civil, agropecuária, extrativa, mineral, e entre outros. Aí são 7, mas é um ranking de 10. Veja qual é o maior percentual. Serviços, 53%. Comércio, 29%, que dá um total de 82% das empresas que vivem de prestação de serviço e de relações comerciais. Olha só que mar azul. Olha que maravilha de oportunidade. Aqui você consegue enxergar de 100%, 82% está nos serviços e no comércio. Ou seja, onde tem empresa, tem contrato. Onde tem contrato, tem espaço para quem entende disso. Não é advocacia, não é sobre negócios. A gente está falando de negócios. É sobre enxergar que quem domina contratos, domina o que faz o mundo funcionar. O Brasil é movido por contratos e quase ninguém percebe isso. A oportunidade não está só nas grandes empresas, ela está também no pequeno empreendedor, que ainda não tem ninguém para orientá-lo. E é justamente aí que o bacharel em direito se destaca, gente. É aí que você talvez não tenha enxergado ainda. Você já viu o número expressivo e crescente de MEIs? De pequenos negócios? E que todos vivem de contratações, né? Então, agora, olha que interessante. Entre os microempreendedores, essas são as 10 atividades que mais crescem no Brasil, tá? Você percebe que comércio e serviço. E esse gráfico que eu acabei de mostrar para você, ele está gritando, ele está mostrando para você o tamanho da oportunidade. São 82% de empresas que vivem de prestação de serviços. E como eu falei ainda há pouco, elas dependem de contrato para garantir a segurança delas, a clareza, a proteção financeira. O prestador de serviços que instala, conserta, faz manutenção, o profissional de marketing, design, consultoria, o dentista próximo de você, que atende dezenas de clientes, o professor, o cabeleireiro, o mecânico, o programador, todos eles estão nesses 12 milhões de microempreendedores, esse mar azul, dentro das outras, do total de 23 milhões. Essa é uma parte, né? Que é extremamente carente, que precisa de alguém. Então, todos precisam formalizar seu acordo, mas quase nenhum faz ideia do que tá, de que forma, de que jeito, quanto custa, tem a visão nítida de que é um alto custo, e aí entra você. Não para advogar, mas para estruturar, para revisar, para gerenciar contratos que dão a sustentação a esses pequenos negócios. Cada um desses profissionais é uma porta aberta, gente. Eu vou mostrar para você daqui a pouquinho
o valor que você pode fazer com cada um deles. Então, cada atividade dessa representa centenas de contratos, acontecendo todos os dias, sem orientação, sem menor conhecimento, sem dominar processo. Ou seja, quem tem orientação, domina processo, vira indispensável, porque é um mar azul de pessoas que precisam e que não sabem nem por onde começar. E agora pensa comigo, cada uma dessas empresas, como eu já falei, eu vou frisar para você entrar aí, você enxergar o tamanho dessa oportunidade. Cada uma dessas empresas compra, contrata, presta serviço, recebe serviços todos os dias, e cada uma dessas relações existe em um contrato. Seja de prestação de serviço, como eu falei, seja de fornecimento, seja de parceria, locação, manutenção, consultoria, enfim, qualquer outro tipo. Em outras palavras, o Brasil é movido por contratos, tá? Ou seja, mais de 8 em cada 10 empresas depende de contrato para existir. Então, se você domina contratos, não depende da UAB para viver do direito. Eu faço isso há 35 anos. E você talvez não tenha enxergado o tamanho dessa oportunidade. Então, enquanto muitos bacharéis estão aí parados, esperando uma carteira da ordem, as empresas estão implorando por alguém que organize, que revise, que proteja seus contratos, que as proteja de riscos. E elas pagam muito bem por isso. E talvez você fale assim para mim, Geda, entendi que o tamanho dessa oportunidade, mas eu sou aquela pessoa que eu não sou muito de empreender, não. Eu gostaria muito de ver direito, mas como CLT, eu sou aquela pessoa que gosta daquela toada. Vou mostrar agora para você, aqui, já que você percebeu o tamanho da oportunidade, quando a gente falou aí da prestação de serviços, contratos, tudo, vou mostrar agora para você algo que muita gente sequer imagina. E que talvez tenha a ver aí com a sua forma. Se você é essa pessoa, escreve aí só para ter ideia de quantas pessoas preferiam ser CLT. Prefiro ser CLT, ou quero ser CLT com direito. Eu vou repetir. Quero ser CLT trabalhando com direito. Escreve aí. Então, essa mesma demanda que eu falei para você, absurda, que existe no mercado de serviços, comércio e serviços, também existe dentro das empresas. Por quê? Porque, pensa comigo, se as empresas, elas precisam contratar, renovar, rescindir, renegociar, acompanhar prazos, fornecedores, cláusulas e riscos, elas também precisam de alguém lá dentro todos os dias, cuidando disso. Lembra da minha época na Abril? Eu fiquei lá e eu saí porque a demanda era muito grande, as pessoas me procurando, preferi abrir minha empresa para prestar o serviço. Mas até durante muito tempo eu fiquei como CLT, foram 30 anos trabalhando lá. Só saí para prestar serviços. Então, gente, para abrir minha empresa, o que eu quero dizer para você? Essas empresas, todas elas também querem se proteger de riscos, elas contratam fornecedores, elas acompanham prazo, elas negociam, renovam, rescindem, enfim. É exatamente aí que entra a parte que ninguém quase te mostra. Você talvez pense, Geda, eu me interessei, porque eu não quero me empreender, eu quero mesmo trabalhar, ter um trabalho fixo, salário todo mês, no final do ano ter o 13º, estabilidade. Então, deixa eu te mostrar aqui uma coisa que talvez você não tenha visto. O mercado CLT está explodindo. Todos os dias surgem, vou mostrar aqui para você, todos os dias surgem as vagas. Veja, todos os dias. Esse aqui é só do último mês, alguns dias do último mês, tá? Novembro. Olha, a quantidade de vagas. São vagas de auxiliar, analista de contratos, assistente de contratos, coordenador de contratos, jurídico operacional, administrativo com foco em contratos. O que elas têm em comum? Elas têm, todas elas, e são recentes, como eu falei, elas não exigem experiência. Quase nenhuma pede a OAB. A maioria delas não pede a OAB. Muitas pagam de 6, 8 a 10 mil reais. E aí, o que está na tela é até onde você pode chegar. Olha só, aí um salário de um gerente de contratos para o Brasil hoje, o salário médio, 78.985. Olha só até onde você pode chegar, se essa fosse a intenção de fazer carreira dentro da empresa. Você lembra que eu fiz uma carreira. Eu cheguei à gerência dentro da Editora Abril. E aí eu vi que as demandas eram muito maiores fora. E para mim foi interessante sair.
De repente você não gosta, você quer ficar, olha só, quer ficar ali como CLT, e olha só onde você pode chegar. Enquanto você acha que você não tem futuro, tem esse mercado aí, maravilhoso, gigante. Todas essas vagas estão aí batendo na tua porta. Todas essas vagas, você que tem esse desejo, elas estão aí e muitas delas você ganha mais que um advogado. Muitas delas, como eu falei, não perde experiência. Tem área de compliance, tem áreas sabe quando eu falei para você que várias empresas têm área de compras que cuidam de contratos, tem área jurídica que cuida de contratos, tem área de marketing. Pois é, essas células todas começaram a pensar assim, eu sou de marketing, eu não manjo de contratos, portanto, eu preciso de alguém que fale de contratos. Não importa se tem experiência, eu quero essa pessoa porque ele vai seguir. É uma tendência mundial, lembra que as empresas que orientam o mundo corporativo disseram que contrato é fundamental, precisa de alguém com mão de obra especializada. Está carente, o Brasil está carente dessa mão de obra especializada. Então, enquanto você acha que você não tem futuro, tem bacharel ganhando mais que advogado. Essas vagas aparecem todos os dias, essas vagas estão em todas as regiões do Brasil. Essas vagas são para pessoas comuns, pessoas como você, como eu lá atrás. E a pergunta é, por que você não está concorrendo a isso? Por que você não está indo atrás dessas vagas? Ou seja, porque a resposta é simples, porque nunca te contaram que esse mercado existe. Porque você foi ensinado a acreditar que sem OAB não existe vida no direito. E aí começa a sua virada. Aí você pode enxergar aqui o tamanho dessa oportunidade. Aqui você já percebeu que quando falamos em prestação de serviço, contratos estão em tudo, em todo lugar, em todos os dias, e quase ninguém sabe disso. E talvez você fale agora, Geda, mas diz aí, se eu ficar trabalhando em casa, como que é a cobrança disso? Quanto eu posso ganhar com gestão de contratos? Você está pensando nisso? Então, vou te mostrar. Talvez você tenha, agora ouviu tantos números aí, esteja pensando, poxa, será que isso é para mim? Vou te mostrar. Eu te digo com toda segurança. Não só é para você, como é o caminho mais rápido para você viver do direito. Não tem uma oportunidade no mercado que tenha um caminho tão rápido. Por quê? Porque quando você trabalha em contratos, existe algo que quase ninguém te conta. O dinheiro vem rápido, vem de forma recorrente e vem de várias fontes diferentes. Olha só isso, é isso que eu vou te mostrar agora. Muitas coisas para mostrar. Sua cabeça está fervilhando, não tá? Quanto eu posso ganhar com gestão de contratos? Vou responder aqui para você. Veja. Aqui vou te dar a base. Uma análise contratual avulsa, ela gira em torno de 200 a 500 reais por contrato. Clientes fixos. Se você tiver um cliente fixo, ali que você já prospectou, que aí já tem ele todos os meses, gira de 1.000, dependendo, obviamente, do tamanho dele, a 4.000 por mês. Então, com apenas 3 clientes, uma média aí de 3.500, você chega a 10.000 reais por mês. Ai, Geda, mas poxa, eu vou ficar trabalhando dia e noite, noite e dia. Vou te falar agora. Qual o tempo que você precisa para você analisar um contrato simples? Até 1 hora, no máximo. Com 4 análises por dia, ou seja, 20 por semana, é possível gerar, então, uma renda de 4.000 e 8.000 reais. Entre, né, ali 4.000 e 8.000 reais. Isso a gente está falando de 4 análises. Quando você aumenta esse número, você imagina, se você pegar o dobro, né, em 1 hora, você tem 8 horas. Se você é aquela pessoa workaholic que quer focar mesmo, vai fazer, se você é uma Geda, workaholic, você vai fazer assim, eu vou pegar 20 contratos. E aí, o céu é o limite, 20 contratos por semana, dá 8.000, dependendo do valor, 8.000, e você vai fazer 482. Eu mostrei para você minhas notas lá de gestão de contratos, só algumas, de um único cliente. Então, ou seja, essa atuação é totalmente, 100% remota, consultiva e com a flexibilidade de horário. Agora, vamos fazer outra conta. Se você tem um cliente fixo, você cobra entre 1.000 e 4.000 reais, como a gente falou agora, né, por cliente. E você tem 3 clientes, só 3, tá? Não estou nem falando nada de um número impossível, não são 30 não, são 3. Aí você tem 3 clientes na média de 3,5, quanto você vai ter no mês?
já bateu os 10 mil reais. Então, veja, e aí a gente está falando de 3, não 30 contratos. Que 30? Não é impossível. Eu estou te falando de 3 clientes. São 3 empresas que precisam exatamente do que você sabe. Ou seja, do que vai, né, do que você sabe e que você vai aprender aqui. Vai aprender a fazer. É um mar azul de oportunidade, é um rio de dinheiro que você ganha. Então, quantas pessoas te falou isso? Quantas? Então, o que que acontece? Deixa eu pensar, falar aqui mais vou tirar mais um exemplo ainda. Vou pegar aqui, vamos pegar mais um exemplo. Ó, se você, por semana, né? Uma pessoa que está começando, o valor de quem é iniciante é R$ 250 por contrato, tá? E aí, com poucos clientes e atuando remotamente, você pegando 10 contratos por semana. 10 contratos vezes 250, 2.500. A base, basiquinho ali. 2.500. 4 semanas, 2.000. Se você falou assim, eu só quero 10 contratos, eu falo, não quero mais que isso. Olha só, 10 mil só com 10 contratos por semana. Lembra que eu falei por um contrato? Você analisa em 1 hora. E quando você conhece o caminho, a forma certa, é coisa de 15 minutos, é até 1 hora. Você faz isso de casa, você faz isso sem OAB, você faz isso mesmo que esteja começando do zero. Gente, não tem área igual a essa. Não tem área. Agora imagina se você domina o método. O seu é o limite. A gestão de contratos oferece esse caminho sólido, crescente e altamente valorizado. Com uma manutenção mensal, as empresas querem um acompanhamento, revisão, você cobra de 1.000 a 4.000, já falei, por mês por cliente. Agora pensa comigo, se você tem os 3 clientes aí, só 3, gente, 3 clientes é o básico, você consegue assim, ó. E no comecinho você já começa 3, aí quando você, sabe o doce de brigadeiro? Pega um, você ganha 5 doces de brigadeiro. Aí você fala, vou comer um por dia. Aí você pega um e come. Aí você saboreia e fala, tá tão bom, aqueles 4 brigadeiros são ali, você olha para eles. Vou comer só mais um. Aí você pega mais um. E depois mais um. E daqui a pouco você comeu 5. A mesma coisa. Quando você tem um cliente, e você já vem o outro, você fala, tá bom isso, tá fácil, eu quero o outro. Então, eu tô te dando exemplo básico de 3 clientes aí. Você pode ter um único cliente, você viu aquelas notas? Você pode ter um único cliente, fazer já 10, 15 mil, depende do escopo que você vai pegar, porque você dominar, você vai. Então, é muito mais forte do que... Essa área é uma oportunidade única, muito maior do que qualquer outra. Você faz isso de casa, já falei para você faz isso sem OAB, você faz isso começando do zero. Então, enquanto você não tinha conhecimento aí de visão, né, dessa oportunidade, e você pense, poxa vida, como será? Será que é essa a oportunidade? Será que eu vou fazer contrato? Será que é só fazer contrato? Vou te dar aqui uma dica. O mercado, ele não está procurando advogados. O mercado não está procurando fazedores de contrato. Ninguém acorda de manhã falando, eu quero um contrato hoje, vou querer um contrato hoje de compras, vou querer um contrato hoje de vendas. Não. As pessoas, as empresas, os microempreendedores, eles acordam com problemas e eles aspiram por soluções. Então, o mercado não está procurando um advogado, um fazedor de contratos, mas está procurando quem resolve problemas com o contrato. E quando você entende isso, você para de se sentir travado, travada. Você começa a enxergar o dinheiro que sempre esteve na sua frente e nunca te veio ao seu encontro. Então, você consegue imaginar o tamanho dessa oportunidade? Você tinha aí já essa visão? Você tinha conhecimento dessa área? Escreve aí se você já tinha? Não, não tinha. O problema nunca foi você. O problema não é nunca foi ter ou não ter capacidade. O problema nunca foi a OAB. O problema foi que ninguém nunca te mostrou esse caminho antes. E esse caminho tem nome: gestão estratégica de contratos. Uma área em expansão, uma área muito pouco explorada, enorme,
uma área com uma demanda absurda, você viu aí, pode comprovar, e com potencial real, de te levar a R$ 10.000 por mês. Mesmo sem experiência, mesmo sem o AB, mesmo depois de anos parado. Lembra? Na minha época, o AB era uma por ano. Eu fiquei, pelo menos, depois que eu me formei, mais 3 anos parada, porque eu não tinha conhecimento. Então, talvez aí você esteja aí com uma dúvida gigante na sua cabeça. Como? Por exemplo, como eu começo, como eu prospecto clientes, como eu analiso o contrato, como eu me mostro para o mercado, como me colocar. Estão pensando isso? Como deixar de ser bacharel e me tornar referência, me tornar um especialista, um gestor de contratos que ganha pelo menos R$ 10.000 por mês? Aí eu vou te responder. Calma. Porque na próxima aula eu vou te mostrar um método que eu utilizei, né? E que hoje eu ensino, que fará você também ter aquele faturamento que eu te mostrei. Você, bacharel em direito, você estudante, você advogado que ainda não alcançou os seus R$ 10.000 por mês, você vai conhecer esse caminho mais detalhado, né? De como trabalhar, de como fazer tudo isso na próxima aula. Existe um passo a passo que você vai conhecer na próxima aula, na aula 2, e eu vou te mostrar esse método que eu desenvolvi lá, passo a passo. Você vai ver como é fácil, como é simples e como é direto ao ponto. Então, esse método mudou a minha vida. Eu mostrei para você. Tem um mar azul para você nadar de braçada. E o que mudou a minha vida vai mudar a sua, assim como mudou já a vida de centenas de bacharéis em direito. Então, você vai entender o que fazer, como fazer, em que ordem fazer e como entrar nesse mercado do jeito certo. Se você quer viver do direito, esse é o caminho. Nos vemos na aula 2. Até!